Boa tarde, caros estudantes. Hoje nós iremos começar a trabalhar o tema referente à chamada Antiguidade Oriental. E o que seria a Antiguidade Oriental? A Antiguidade Oriental é o nome que se dá à parte da história antiga que tem como foco as primeiras civilizações, sobretudo as asiáticas e o Egito, que se localiza no norte da África. E o que essas civilizações têm em comum, né, para serem categorizadas como Antiguidade Oriental? Bem, o Egito, a Mesopotâmia e mesmo a China e a Índia, por exemplo, nós temos como característica principal o fato de serem civilizações hidráulicas, que eu já havia mencionado antes. Então, civilizações que floresceram à margem de rios. E no caso, é uma característica que é comum, embora não totalmente a essas civilizações, é o fato de o Estado ser o proprietário das terras. Então, são sociedades em que o conceito de propriedade privada não existe. Né? Então, todas as terras que são irrigáveis, aráveis, elas pertencem ao Estado, propriamente dito, que pode ser uma cidade-estado, um império, depende muito do contexto que nós iremos trabalhar. E no caso, né, para potencializar o aproveitamento do uso da água, da produção agrícola, apenas uma instituição sólida como o Estado foi capaz de tomar o controle dessas áreas de irrigação. E também, né, assumiu o controle da construção de obras, diversas obras de irrigação e até mesmo obras monumentais. E no caso, né, então, o que nós temos nessas sociedades é uma estratificação muito grande. Como assim estratificação muito grande? Classes sociais, né? Então você vai ter classes sociais diferentes, com pouca mobilidade social. Ou seja, é muito complicado um membro de uma classe social migrar para outra classe social. Pois como não existe a noção de propriedade privada, o Estado controla todos os meios de produção, o proprietário do Estado acaba sendo o proprietário de todos os meios de produção. Né? O representante do Estado acaba sendo dono das terras aráveis, das terras agrícolas. E no caso, né, essas sociedades, elas vão ser muitas vezes caracterizadas por um governo teocrático. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um governo que se fundamenta na religião. Então, só para citar alguns exemplos, o caso do Egito, por exemplo. No Egito, todas as terras do Egito, o Estado egípcio, ele pertencia ao faraó. O faraó, ele era não só um rei do Egito antigo, como também era ele um representante dos deuses, ou mesmo um deus encarnado, ou considerado filho de algum deus, dependendo da circunstância. Na Mesopotâmia, a mesma coisa, né? Você vai ter os chamados reis sacerdotes. Então, são reis que representam diretamente os vários deuses que eles acreditavam. Então, o faraó, esses reis, no caso, eles serão os donos do Estado e, portanto, os donos de todos os meios de produção. Os familiares e parentes próximos do rei ou do faraó vão ser a chamada nobreza. Então a nobreza, ela acaba não sendo, por assim dizer, proprietária do Estado, mas ela vive uma vida de certas regalias, né? Ela recebe cargos importantes. Então o faraó, ele nomeia alguns nobres para alguns cargos, tipo cargos de ministro, de estrategista, né, de comandante, alguns cargos importantes para determinadas situações. Como eram sociedades que se fundamentavam na religião, outra classe social que era muito importante eram os sacerdotes, já que os sacerdotes não apenas eram a única classe que tinha domínio pleno da escrita, como também eles justificavam o poder dos reis e dos faraós. Né? Como os reis e os faraós se diziam ou um deus, ou um representante, ou filho de Deus, os sacerdotes tinham a função de justamente fazer as pessoas acreditarem
que eles eram representantes dos deuses. Por isso, os sacerdotes tinham um grande status. E muitas vezes, como nós veremos posteriormente, essas classes de sacerdotes entravam em conflito também com o poder real em algumas situações. Já o resto da população eram camponeses que trabalhavam num regime de servidão. Então, eram camponeses que viviam nas terras controladas pelo Estado, pelo faraó, pelo rei, né? E acabavam pagando tributos ou oferecendo a sua própria força de trabalho para poder viver e colher os frutos daquela terra. Então, os camponeses, ou servos no caso, né, como também podem ser chamados, eles não tinham propriedade. Nada era de fato deles. Todas as terras em que eles viviam, as casas onde eles moravam, eram pertencentes ao Estado. Se o Estado quisesse desalojá-los de lá, ele bem poderia fazer isso. E para viver nessas terras, o camponês, então, ele trabalhava para esse Estado. Então, ele trabalhava no plantio agrícola ou na criação de animais, e parte da produção dele era paga como tributo, como imposto. Então, ele plantava, vamos dizer assim, trigo, né? Ele plantava uma certa quantia de trigo, uma pequena parcela ficava com ele e sua família. A maior parte era paga em forma de tributos para o Estado, para que os camponeses pudessem continuar a trabalhar naquela terra. Economicamente falando, essa característica, né? Esse tipo de sociedade é conhecido como modo de produção asiático, né? Então, o modo de produção asiático, ele é caracterizado, então, por sistemas políticos que são de monarquias, então reis, né? Que são hereditários, ou seja, o poder é passado de pai para filho, ou se não tiver um filho, um parente mais próximo da nobreza. Muitas vezes são teocráticos, ou seja, a religião fundamenta várias leis e o próprio sistema político. Muitas vezes são religiões politeístas, né? Ou seja, politeístas, havia crença em vários deuses. E sociedades bastante estratificadas com pouca mobilidade social, então com classes sociais bem definidas e que dificilmente, né, ou talvez nem existisse essa possibilidade, né, uma pessoa poderia mudar de classe social dentro desse sistema, né? E a base da sociedade era, sobretudo, o trabalho camponês, o trabalho servil. Depois, posteriormente, começa a aparecer também o trabalho escravo, né? O trabalho escravo, os escravos serão, nessa época, muitas vezes prisioneiros de guerra que serão forçados a trabalhar na agricultura ou na construção de obras públicas, né? Então, quando essas cidades, esses reinos, eles começam a se expandir, conquistar outros reinos, começam a surgir também a classe dos escravos, né? Existe uma diferença no caso entre os escravos e os camponeses. Embora os dois fossem obrigados a trabalhar, o camponês, teoricamente, ele era livre, né? Só que ele era forçado a trabalhar para ele poder viver com sua família nas terras do Estado. Mas ele, teoricamente, seria livre. Já o escravo, ele é tido como propriedade, né? Como não havia propriedade privada nessas sociedades, eles eram propriedades do Estado, né? Ou do faraó mesmo, propriamente dito. E o escravo, ele é tido também como uma mercadoria, ou seja, ele pode ser trocado, vendido ou desfeito, né? Ou a compra e venda de escravos, coisa que não acontece com o servo, né? O servo, o camponês, ele não pode ser vendido, ele não pode ser comprado, né? Ele é teoricamente livre, mas ele é preso a uma série de obrigações para com o Estado. Já o escravo, não, ele é tido como uma mercadoria sem vontade própria. Então, a primeira dessas civilizações orientais que nós iremos trabalhar especificamente nessa aula são as civilizações da chamada Mesopotâmia. E o que é a Mesopotâmia? A Mesopotâmia é o nome que se dá a uma região no Oriente Médio que fica entre dois grandes rios, que são os rios Tigre e Eufrates. Tanto que Mesopotâmia, em grego, é
significa entre rios, né? Mesos, entre, pótamos, rio, em grego. É como os gregos chamavam aquela região. Apesar do nome, nunca existiu um país, um reino ou um império chamado Mesopotâmia. Tá? Mesopotâmia é o nome daquela região em específico que foi habitada por diferentes civilizações. Né? Então, muitas civilizações se degladiaram naquela região, pois como era uma região fértil, em uma área mais ou menos desértica e montanhosa, muitos povos disputavam o controle dos rios Tigre e Eufrates. Então, muitos povos eles se alternaram durante esse período para terem domínio desses rios e das terras férteis, né, das terras agrícolas. Então só para evitar qualquer tipo de confusão, né, não existia um estado, um reino ou uma civilização chamada de Mesopotâmia. A Mesopotâmia é a região geográfica entre os rios Tigre e Eufrates que foi abrigo de várias civilizações que lutavam pela hegemonia, ou seja, pelo controle daquela área fértil. Diferentemente do Egito, que tinha como deserto uma barreira natural, e por muito tempo, né, por milênios, na verdade, a civilização egípcia ela se manteve independente, em grande parte por conta disso, né? A Mesopotâmia ela já não tinha essa característica, né? Eram muitos povos que viviam nessa área e constantemente uns invadiam os outros. Então, o primeiro dos povos mesopotâmicos são os chamados sumérios, que é considerada a civilização mais antiga de que se tem registro. Os sumérios eram um povo que se organizava em cidades-estado. Como assim? Cada cidade tinha uma administração, tinha um líder, um rei. Né? Não havia, vamos dizer assim, um país, né, de grande porte ou um império de grande porte entre os sumérios. Cada cidade tinha o seu governo, né? E muitas vezes essas cidades brigavam também, guerreavam entre si. Né? Elas não tinham unidade. Né? O que dava unidade para elas era a cultura, a língua, a religião. Mas elas mesmas não se viam como unas, né? Elas não se viam como parte de um mesmo todo, né? Então, frequentemente, essas próprias cidades acabavam entrando em guerra entre si, já que cada uma tinha um rei e cada uma tinha a sua organização política. Então, as cidades mais antigas, né, dos sumérios, Uruk, Ur, Eridu, Lagash, elas datam mais ou menos de 3.000 a 3.500 a.C. E cada cidade era governada por um patesi, né? O que é um patesi? Patesi é um rei sacerdote, é um rei que tem contato direto com os deuses mesopotâmicos, né? Então ele é um rei que representa também os interesses das divindades. E no caso, os sumérios, eles são também considerados a civilização mãe da Mesopotâmia. Por quê? Porque muito da cultura deles foi absorvida pelas civilizações posteriores. Então, para dar um exemplo, os sumérios, eles cunharam o primeiro sistema de escrita que se tem registro, a chamada escrita cuneiforme, que tem esse nome porque a escrita era em forma de cunha, né? Então, com uma cunha, às vezes de madeira ou de metal, eles gravavam vários símbolos na argila. Né? Eram mais de centenas de caracteres, eram mais de centenas de símbolos, né? Que representavam diversas coisas. Né? A escrita cuneiforme, no caso, ela passou por 3 fases. Né? A primeira fase é a chamada fase pictográfica. A fase pictográfica é o quê? É quando a escrita ela representa diretamente as coisas. Então, para cada coisa que existe, nós temos um símbolo. Então, chegavam a ser milhares de símbolos, pois cada objeto, animal, o sol, as estrelas, os planetas, né, ou o ser humano, ele tinha um símbolo próprio, né? Cada uma dessas coisas tinha um símbolo a ser representado. Posteriormente, essa escrita, ela se torna
ideograma, né, ou ideogramática. O sistema de ideogramas, ele se caracteriza por representar não apenas as coisas reais, como também as coisas abstratas, né? Então, não apenas as coisas físicas, mas também sentimentos, ideias, né, coisas mais abstratas, né? Ideograma, de ideia, né? Então, representavam ideias, representavam pensamentos. E mais para frente, já no final da civilização mesopotâmica, nós temos também a escrita fonética, né? A escrita fonética é aquela que nós usamos, em que cada símbolo representa o som ao invés de uma coisa, né? Então, só retomando, a escrita cuneiforme teve como fase inicial a pictográfica, em que cada símbolo representava uma coisa material. Depois, a fase dos ideogramas, em que além de representar as coisas materiais, representava também ideias, pensamentos e sentimentos. E por fim, a fonética, em que cada símbolo representa um som em específico, que nem o nosso, né? Nós temos cada letra nossa, ela representa um som. O B representa o som de B, né? O C, o som de C, e por aí vai, né? Isso que é a escrita fonética. Então, esse sistema de escrita teria surgido entre os sumérios. A religião mesopotâmica, que depois nós falamos um pouco também, ela teria tido origem nos sumérios também. O sistema jurídico, né, as leis, na Suméria imperava a chamada lei de talião, né? A lei de talião, ela era caracterizada pelo ditado olho por olho e dente por dente, que quer dizer o quê? Que você tem um direito punitivo, né? Uma reparação a partir da punição, ou seja, se você comete um mal a alguém ou à sociedade, você deve sofrer desse mesmo mal. Então, se uma pessoa assassinasse outra, ela seria assassinada também, né? Se ela matasse o filho ou a mulher de uma outra pessoa, o filho ou a esposa dessa pessoa também seria assassinada, seria executada, né? Se você devesse para alguém, você teria que pagar o dobro, né? Se você roubasse de alguém, por exemplo, se você roubasse um boi, né, de uma pessoa, você teria que reparar dando mais de um boi para não ser condenado, né? Então, se você também alejasse ou cegasse alguém, você também seria aleijado ou cegado. Então, essa que seria o princípio da lei de talião, né? Então, é uma forma de direito que tem como base a reparação a partir da punição na mesma dose do crime. Nós temos também as práticas comerciais que foram desenvolvidas pelas cidades sumérias, o próprio sistema político, né, a instituição dos reis sacerdotes, dos patesis, foi copiado por outros povos, além do fato dos sumérios terem se desenvolvido em várias ciências. Então, eles desenvolveram a astronomia, a astrologia, né? Eles teriam sido os primeiros a batizar os planetas com base nos seus deuses. Eles também desenvolveram a óptica, né, que é a ciência das lentes. Alguns princípios de física também foram desenvolvidos por eles, matemática, entre outras coisas. Então, muitas dessas ciências, né, foram desenvolvidas pelos sumérios, que foi absorvido pelos povos posteriores. Então, né, as cidades sumérias, com o tempo, foram se enfraquecendo, né? Elas por conta de invasões estrangeiras e por guerras entre si, elas acabaram se enfraquecendo bastante, e uma das cidades chamadas Akkad ou Acádia acabou se fortalecendo e rapidamente subjugou, dominou todas as outras cidades sumérias, além de expandir mais além, né? Aí nós temos a época do chamado domínio acadiano. Os acadianos é um povo semita, no caso, tem a mesma origem dos árabes e dos judeus, e no caso eles são caracterizados por terem criado o primeiro império de que se tem registro. Então, os acadianos, embora eles tivessem a cidade-estado deles, eles dominaram outras cidades, criando um reino, né? Um império que era bastante extenso, dominando toda aquela região da Mesopotâmia. O apogeu do Império Acadiano foi com o rei Sargão o Antigo. No entanto, muitas revoltas dentro do império acabaram enfraquecendo militarmente o império, e um povo externo, né, os Gutes, acabaram tomando Akkad, né, dando fim ao Império Acadiano. Com a destruição de Akkad, quem acaba prosperando é a cidade da Babilônia.
a cidade da Babilônia, que foi fundada por um povo conhecido como Amoritas. Os Amoritas, então, eles fundaram a Babilônia e, diante da queda dos acadianos, eles que passaram a dominar a região da Mesopotâmia. O apogeu, no caso, foi com o imperador Hammurabi. Hammurabi ele conquistou vários territórios da Mesopotâmia e até mais além, e ele criou o primeiro sistema de leis escritas que se tem registro no mundo, o Código de Hammurabi. E o que era o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi era a versão escrita da Lei de Talião. Então, a Lei de Talião, do olho por olho e dente por dente dos sumérios, era uma lei oral, ou seja, era passada de geração após geração. Os anciãos, eles acabavam sendo responsáveis por memorizar essas leis e passar para as outras pessoas, havendo muitas vezes manipulação também, por conta de interesses particulares. Hammurabi, no caso, ele acabou escrevendo essa lei de Talião justamente para evitar manipulações e para que o Estado e não a tradição tivesse o controle da legislação. No fundo, o Código de Hammurabi era mais ou menos a mesma coisa da lei de Talião, Então pregava o direito de reparação a partir da punição, Só que a diferença é que agora a lei ela se tornou escrita. Além de tratar de crimes também, o Código de Hammurabi tratava também sobre herança, família, escravidão, casamento, gerenciava todo o direito da Babilônia e das regiões dominadas. A Babilônia foi uma grandíssima cidade durante o período dos Amoritas, uma das cidades mais prósperas do mundo, e durante a maior parte da antiguidade a Babilônia foi um grande centro comercial e cultural. No caso também, os babilônicos, justamente por terem criado um império tão extenso, eles acabaram enfrentando revoltas e um outro povo chamado cassitas acabou tomando temporariamente a Babilônia. No entanto, os cassitas não duraram muito, pois logo depois surgiram os assírios. Os assírios foi um povo da Alta Mesopotâmia, no caso, que com Sargão I, que foi rei dos assírios, acabou criando um grande império que dominou toda a Mesopotâmia, chegando inclusive até a invadir o Egito, a ter controle sobre o Egito. Os assírios também conquistaram o reino de Israel, o reino dos samaritanos, no caso. Então, além da Mesopotâmia, eles pegaram aquela região do Oriente Próximo. No entanto, como era um império muito sustentado pela força, pelo medo, após a morte de Sargão, e de Assurbanipal, no caso, após a época de Assurbanipal, que é quando ocorre a invasão do Egito, os governantes eles não conseguem mais ter tanto controle sobre o império e o império vai se fragmentando. Apesar dos assírios terem tido a fama de violentos, eles preservavam bastante das culturas dos povos dominados. Inclusive, eles vamos dizer assim, eles preservavam tesouros, eles preservavam monumentos das regiões da onde eles dominavam. Então, embora eles teriam sido cruéis no que diz respeito à questão humana, em questão de patrimônio, em questão de preservação, eles contribuíram muito para que os monumentos, as culturas dos povos dominados não fossem perdidas. E por fim, a última civilização que acaba tendo domínio pleno da Mesopotâmia foram os caldeus, que subjugaram a Babilônia, conquistaram a Babilônia. Os caldeus, no caso, criaram um novo império com base na Babilônia, e que se expandiu rapidamente. No caso, o apogeu do império foi com Nabucodonosor, que conquistou a Síria, a Mesopotâmia e também conquistou o reino de Judá, que era onde ficava Jerusalém. É nessa época que os babilônicos eles conquistam Jerusalém e os judeus eles são deportados para o cativeiro da Babilônia, o período de escravidão. E na época também de Nabucodonosor, que teriam sido construídas uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Então, é uma torre, vamos dizer assim, com grandes jardins, com jardins de plantas de diferentes regiões do império, que era muito bonito para quem
visitava, né? Era uma verdadeira obra de arte esses jardins suspensos da Babilônia, mas que por conta das várias invasões que a Babilônia vai sofrer posteriormente, eles acabaram sendo destruídos e acabaram sendo perdidos. Hoje eles já não existem mais, né? Na verdade, a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé são as pirâmides do Egito, né? Todas as outras 6 foram destruídas com o tempo. E então, no caso, o Império dos Caldeus, né, o segundo Império Babilônico, ele vai ser dominado pelos persas posteriormente. Ciro o Grande, ele subjuga a Babilônia. E a Babilônia e todo o seu império acabam caindo nas mãos dos persas, dando fim, então, à Era da Mesopotâmia. Então, como que se caracterizavam os povos da Mesopotâmia, né? Como eu falei, eles eram politeístas, eles tinham a crença em vários deuses. Então, só para citar alguns exemplos, né? Como que era a religião deles. Então, acreditava-se que a Terra era um círculo achatado, do qual se incluía o céu, né? E um mar também, né, ao redor do céu terra. Então, além do céu, acima do céu haveria um oceano que circundaria a Terra. Mais ou menos a antiga concepção hebraica também de como era o planeta Terra. E entre os principais deuses que nós temos, embora cada cidade tivesse seu deus principal, havia vários deuses compartilhados. Então, por exemplo, um dos mais importantes deuses da Mesopotâmia é o deus Enlil, que é o deus do ar. Ele também é considerado responsável pela criação do cosmos. Havia outros deuses também, o deus An, do céu, a deusa Ki, da terra, Namu, deusa do mar. Nós vamos ter também alguns deuses locais, tipo Marduk, né? Marduk, ele foi o deus da Babilônia, né? E segundo os babilônicos consideravam ele o criador do cosmos e não Enlil. Nós temos Inanna ou Ishtar também, que era a deusa do amor e da guerra também. Mas como que ela é deusa do amor e da guerra ao mesmo tempo? Porque na concepção antiga e mesmo na concepção moderna, a guerra é uma demonstração de amor à pátria, né? Então, guerra e amor estariam mais ou menos vinculadas nesse sentido, né? Pois você lutar pelo seu país, né? Você lutar uma guerra pelo seu país seria uma demonstração do amor pelo seu país. Da mesma forma também, né, os duelos românticos, vamos dizer assim, né, quando a mão de uma mulher era disputada, levava a um conflito, né, levava a duelos também. Então, na concepção antiga, amor e guerra estariam intimamente vinculados. Muitos relatos do Antigo Testamento, como o Gênesis e o Dilúvio também, teriam origem entre os mesopotâmicos, né? Os mesopotâmicos, no caso, eles acreditavam que houve um dilúvio e um homem que construiu uma arca e salvou os animais, né? No caso, para os mesopotâmicos, no caso, as civilizações mesopotâmicas, o nome desse homem era Utnapishtim, mas a história dele é muito similar ao Noé hebraico, né, ao Noé bíblico. Há também o poema épico mais antigo do mundo, né? O poema épico significa o quê? Épico é quando você tem um herói que representa um povo, né? No caso, o épico de Gilgamesh, que era um semideus, que era rei de Uruk, mas que era ao mesmo tempo tirânico, e que os deuses eles enviam uma série de pragas e monstros para tentar matá-lo, né? Até que um desses monstros, Enkidu, ele acaba sendo enviado para matar o Gilgamesh, só que ele fica amigo do Gilgamesh. Só que aí os deuses mandam uma febre que acaba matando o Enkidu. Depois disso, o Gilgamesh, então, ele descobre, né, que ele, apesar de poderoso, ele é mortal e vai atrás da imortalidade, né? Então ele descobre, falando justamente com Utnapishtim, que foi esse cara que construiu a arca durante o dilúvio, que existe uma planta no fundo de um lago subterrâneo que quem consumisse obteria a imortalidade. Só que depois que ele pega a planta, ele se distrai e uma cobra acaba devorando a planta. E Gilgamesh acaba morrendo depois de velhice, né? Embora ele fosse muito poderoso, ele não consegue
alcançar a imortalidade, né? E o poema também Enuma Elish, que é o épico da criação, que é um poema babilônico, no caso, né, que mostra como Marduk criou o mundo. Ele teria confrontado um dragão chamado Tiamat, e quando ele matou o dragão Tiamat, ele usou o corpo do dragão para criar o céu, a terra e todas as outras coisas. Então, além, também, como eu falei, né, os povos mesopotâmicos contribuíram bastante para o desenvolvimento da matemática. Eles desenvolveram o sistema decimal e o sistema sexagesimal também. Eles desenvolveram bastante a astronomia, a astrologia, né, e também eles tinham uma arquitetura própria, que eram chamados zigurates. Os zigurates eram parecidos com as pirâmides, mas na verdade eram torres, né? Eram torres em que cada nível, né? A cada nível que subia, a área desse nível era menor, né? Então é parecido com a pirâmide, só que é uma torre com vários andares. Só que quanto mais alto o andar, menor a área que ele ocupa. E geralmente o andar do topo era dedicado a algum deus em específico. Até pelas descrições bíblicas, a Torre de Babel, né? Que é descrita no Antigo Testamento, que é quando os idiomas surgem, né, que as pessoas tentam criar uma torre para chegar ao céu, né, e criticar Deus por conta do dilúvio, pelo formato que ela é descrita, ela lembra muito um zigurate, né? Ela lembra muito esse tipo de torre que era uma estrutura comum da Mesopotâmia, né? Os jardins suspensos da Babilônia também teriam sido construídos em forma de zigurate. Então, né, no caso, essa que seria as civilizações da Mesopotâmia e suas principais características, né? Então, não houve uma única civilização mesopotâmica, houve várias, né, que se revezaram no domínio da região dos rios Tigre e Eufrates. E entre os principais nós temos os sumérios, que fundaram várias cidades ao longo desses rios e cuja cultura serviu de base para a cultura dos outros povos. Os acadianos, que formaram o primeiro império. Os amoritas, que fundaram a cidade da Babilônia e estabeleceram o primeiro sistema de leis escritas do mundo. Nós temos também os assírios, que criaram também um grande império que chegou a dominar até mesmo o Egito, e os caldeus, né, que são lembrados pelos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, no mais, é isso, né? Então, acredito que no que diz respeito à Mesopotâmia é isso, né? Na próxima aula nós vemos sobre o Egito. Então, uma boa tarde a todos e tudo de bom para vocês.